Olá, povo, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para mais uma mensagem da infindável série da quarentena. Mais de 3 meses que nós estamos aqui, gravando mensagens no nosso espaço de cultos completamente vazio, morrendo de saudades de voltar ao tempo de comunhão presencial com os irmãos e com as irmãs. Mas nós vamos ter que esperar ainda, provavelmente, um bom tempo. Na semana passada, Piracicaba voltou para a fase vermelha daquela definição do governo do estado. Enfim, as coisas estão demorando para acontecer. A quarentena é uma realidade, todos nós sofremos um pouco com relação a isso. E por causa de tudo isso, todo esse estresse que esse momento causa para a nossa vida, para o nosso coração, é que nós temos trazido toda semana uma mensagem bíblica que de alguma forma possa falar ao nosso coração e trazer um pouco de paz, uma perspectiva diferente para mim, para você, para cada um de nós nessa época complicada que nós estamos enfrentando. Hoje não vai ser diferente, o texto de hoje é o texto de um salmo, o Salmo 126, e eu gostaria de olhar para esse salmo e buscar nesse salmo orientação, tranquilidade, paz, sossego, de alguma forma buscar uma palavra que venha de verdade de Deus para o nosso coração, para a nossa vida, moldando a cada um de nós nessa época tão difícil e inesperada que estamos enfrentando juntos. Então vamos orar, depois nós vamos ler o texto e eu acho que tem muita coisa boa para conversarmos sobre ele. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra e queremos pedir que o Senhor fale conosco. Que esse seja um momento santo da nossa vida, da nossa história, como igreja, vivendo esse tempo difícil diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. O Salmo 126, que é o Salmo que nós vamos ler e meditar, diz assim: Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. O Salmo 126, antes algumas informações são importantes, ele faz parte daquela parte do livro de Salmos conhecido como cânticos de peregrinação, ou cânticos de romagem, ou dos degraus, que eram cânticos que historicamente o povo cantava durante a sua peregrinação anual para o templo em Jerusalém. Essa seção no livro dos Salmos vai do Salmo 120 até o Salmo 134. Se você pegar na sua Bíblia, do Salmo 120 ao Salmo 134, você vai ver ali a informação logo abaixo do título do Salmo, Cântico de Romagem ou de Peregrinação. E esses cânticos, esses salmos, tinham como pano de fundo a celebração de um povo que estava sendo cuidado por Deus. E essa celebração do povo sendo cuidado por Deus não era a celebração de um povo sem problemas e sem dificuldades. Era a alegria de um povo que, mesmo em meio às maiores dificuldades, conseguiu ver e enxergou a mão poderosa de Deus cuidando de cada um deles. Assim, esses cânticos expressavam a angústia que eles tinham passado em algum tempo, mas ao mesmo tempo o livramento que Deus tinha dado a eles naquela época de angústia. E o Salmo 126 é um daqueles salmos queridos da Bíblia, em que isso fica expresso de uma maneira muito evidente. Já no começo do Salmo, nos primeiros versículos, nós vemos isso. Quando o salmista, ao escrever, escreve: Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Ou em outras versões diferentes da NVI, a expressão é: nós ficamos como quem sonha. É aquela ideia de alguém que ficou perplexo diante da ação de Deus. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria.
O que nós temos já no começo desse salmo é uma expressão quase que infantil diante de Deus. Sabe aquela expressão de uma criança que ganha um presente que ela esperava talvez há anos? Aquela expressão, e se você procurar no YouTube mesmo, você vai ver vídeos que mostram expressão de crianças ganhando um presente, ou então a expressão de crianças quando pela primeira vez recebem em casa um bichinho, um cachorrinho que seja, aquela expressão de alguém que está praticamente não acreditando naquilo. Ele olha para aquilo e diz, isso é muito bom para ser verdade. É mais ou menos essa expressão que o salmista está revelando no início desse salmo. No entanto, ele lembra, ao mesmo tempo em que ele expressa essa alegria, ele lembra de um acontecimento extremamente doloroso. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, dizer isso é uma expressão de alegria. Mas isso só aconteceu porque eles estavam numa época muito ruim. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, faz uma referência ao exílio que o povo de Deus tinha vivido na Babilônia. A Bíblia diz que o povo de Deus pecou tanto, mas pecou tanto, que eles foram castigados por causa do seu pecado e foram exilados na Babilônia e ficaram lá 70 anos. Até que, através de uma reforma feita por Esdras e Neemias, você tem 2 livros na Bíblia contando isso, eles puderam voltar para sua terra, reconstruir Jerusalém e voltar então à vida levemente parecida com o que eles tinham antes. Então nós temos já no início desse salmo uma expressão infantil de alguém que está perplexo diante do que Deus fez, ao mesmo tempo que não esquece que isso aconteceu por causa de uma época muito difícil. A ideia aqui no texto é que o presente e o passado vão se fundindo e mostrando que tanto no presente como no passado e obviamente no futuro, a ação de Deus continuará existindo na vida do seu povo. É interessante que aqui há uma expressão subjacente no texto que significa mais ou menos o seguinte: Deus fez e pode fazer de novo. Deus realizou no passado e pode realizar hoje de novo. Da mesma forma que Deus nos fez perplexos e nós ficamos como quem sonha no passado, podemos também agora ficar perplexos e como quem sonha com o que Deus vai realizar em nós e através da nossa vida. No original, na língua original em que o Salmo foi escrito, a expressão é mais ou menos assim: Deus mudou uma mudança. Eu gosto dessa expressão porque isso dá a ideia de que algo tinha mudado e Deus mudou o que tinha mudado. Como se Deus tivesse, enfim, consertado um problema que apareceu do nada. É como você que tem alguma coisa em casa que quebra. Você comprou, aquilo estava novo, aquilo estava funcionando muito bem. De repente, do tanto que você usa, aquilo quebra e você chama um técnico, ele chega ali e conserta. O que esse técnico fez? Ele mudou uma mudança. Qual era a mudança? O problema. E agora ele mudou para o estado inicial e a coisa está funcionando como se fosse nova. Isso nos faz lembrar aquilo que, inclusive, Jesus fez com a nossa vida. Tudo foi criado de maneira perfeita, mas houve uma mudança com o nosso pecado na história, o nosso rompimento do relacionamento com Deus. Nesse relacionamento, todas as nossas relações foram destruídas com Deus, com o próximo e com a natureza, até que Deus vem, envia Jesus, que vive a nossa vida perfeita, a vida que nós não temos condição de viver para agradar a Deus. Ele agrada a Deus em nosso lugar, ele morre em nosso lugar, ele ressuscita. O que Deus está fazendo ali em Jesus? Ele está mudando uma mudança. Assim, essa expressão do salmista pode facilmente ser a nossa expressão. Quando o Senhor restaurou a minha sorte lá na cruz, nós ficamos como quem sonha. Quando nós olhamos para a cruz, nós ficamos perplexos. Sim, nós ficamos como quem sonha. Mas, ao mesmo tempo, não tiramos da história os problemas e as dificuldades. Porque vamos lá voltar para o texto.
O texto então vai dizer o seguinte, a partir da segunda parte do versículo 2 do Salmo 126. Até nas outras nações se dizia, o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Aqui a ação de Deus provoca automaticamente um testemunho humilde do povo de Deus. Nós proclamamos, mas nós não proclamamos a nós mesmos. Nós proclamamos o Senhor. E nessa proclamação que nós fazemos do nosso Deus, não há espaço para orgulho, não há espaço nenhum para orgulho. Até porque, onde é que nós estávamos? Nós estávamos cativos, nós estávamos presos, nós estávamos totalmente mortos, é o que a Bíblia diz, nos nossos próprios pecados. E o Senhor restaurou a nossa sorte. Então, quando nós vivemos de uma tal forma que aqueles que não conhecem ao Senhor, ao olhar para a nossa vida, podem expressar, o Senhor está fazendo coisas grandiosas por eles. O Senhor está agindo no meio desse povo. Nós não podemos, nesse momento, dar espaço ao orgulho ou achar que nós somos mais especiais do que qualquer outra pessoa, porque nós somos apenas ex-cativos testemunhando da libertação que Deus fez em nossa vida. E aí então o versículo 4 vai trazer essa perspectiva de volta. Libertos do cativeiro, pessoas alcançadas por Deus, mas que têm dificuldades. O versículo 4 diz assim, Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Sim, porque nós reconhecemos que ainda há muito a ser feito. Aqui há duas possibilidades de interpretação no texto, no versículo 4. A primeira possibilidade é que o salmista está dizendo assim, Senhor, restaura-nos como nós éramos antes do cativeiro. Porque tinha acontecido algo interessante. O templo que tinha sido reconstruído não era um templo tão grandioso como o outro templo. Eles fizeram a reconstrução do país e da cidade, mas os recursos não eram tão disponíveis assim. Eles estavam passando por uma série de dificuldades. Eles estavam enfrentando problemas. Então, algumas pessoas vão dizer, Senhor, restaura-nos, na ideia de que nós gostaríamos de ter uma vida como nós tínhamos antes, mas a vida mudou e nós gostaríamos que o Senhor fizesse isso. Essa é a primeira possibilidade de interpretação desse texto. A segunda possibilidade de interpretação do texto é que o salmista está dizendo, Deus, ainda há pessoas que estão exiladas e estão no cativeiro, e nós gostaríamos que o Senhor trouxesse de volta essas pessoas também. Senhor, ainda há gente perdida. Ainda há pessoas que não conheceram a libertação do Senhor. Ainda há pessoas que não experimentaram essa perplexidade que nós experimentamos quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. E nós gostaríamos que o Senhor fizesse isso na vida deles. O interessante é que, para mim, qualquer uma dessas interpretações traz um desafio missional para a igreja. O desafio do testemunho e o desafio da esperança de que o Senhor está restaurando aqueles que ainda não o conheceram plenamente e vai usar a igreja para fazer isso. E da mesma forma, uma igreja vivendo para alcançar um padrão de vida que possa ser comparado cada vez mais ao padrão que Deus estabeleceu como ideal para mim e para você. Talvez nunca cheguemos a um ponto em que nós vamos dizer, já está bom. É muito, muito, muito provável. Mas pelo menos nós não precisamos e não devemos viver num padrão muito abaixo da linha que Deus estabeleceu para nós. A questão, no entanto, é que de qualquer forma, nós estamos pedindo para Deus um milagre. Porque ele diz, assim como o Senhor pode fazer brotar um ribeiro no deserto, e se há uma coisa que você não espera com facilidade, é ver um ribeiro de água fresca debaixo de um sol escaldante no deserto. Mas o texto está dizendo, Deus pode fazer isso acontecer. Deus simplesmente tem poder para fazer o inimaginável, aquilo que nós não esperamos, aquilo que nós nem orávamos a respeito. Deus pode fazer isso. Então, Senhor, o que nós colocamos diante do Senhor, em momentos como esse que nós vivemos, é restaura a nossa sorte,
Restaura a nossa vida. Restaura os nossos dias, os nossos meses. Está complicado viver assim. E nós gostaríamos muito, Senhor, de chegar a um tempo em que nós possamos olhar para esse tempo que estamos vivendo agora e dizer, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. Nós queremos, Senhor, brevemente, chegar aquele dia em que nós possamos reunir os amigos e dizer, lembra a época da quarentena, como foi difícil, mas o Senhor restaurou a nossa sorte, o Senhor mudou a nossa vida, o Senhor cuidou de nós, o Senhor fez coisas acontecerem como se fosse o brotar de um ribeiro no deserto. Nós ficamos como quem sonha. Senhor, da mesma forma que o Senhor realizou isso no passado, pode realizar agora. Lembre-se que o Salmo começa com uma expressão de um salmista que relata que o passado e o presente se fundem numa ação de Deus que é atemporal. Um Deus atemporal pode fazer isso. Um Deus eterno pode fazer isso. E quando o povo de Deus vive a partir dessa perspectiva, a própria perspectiva do povo de Deus vai mudando. E aí o versículo 5 e o versículo 6 dizem assim: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. É interessante que antigamente, em algumas culturas, e principalmente em algumas culturas próximas do povo de Israel, o plantio, plantar a semente, era visto como um momento de tristeza, de fadiga e até de luto. Há relatos na sociedade egípcia de que eles faziam uma relação do plantio com o luto. Isso por causa de alguns cultos e algumas celebrações cultuais que eles tinham. Há até um provérbio alemão que diz assim: não se deve rir no plantio para que você não chore na colheita. Então, em muitas culturas, o plantio é visto como algo difícil, complicado, cansativo. No entanto, para o povo de Deus, para nós, a morte, e mesmo que o plantio seja visto como essa época, porque me parece que teve alguém que disse que a semente precisa morrer para frutificar, para nós, até mesmo isso não seria problema algum. Porque para nós, como povo de Deus, vivendo a novidade de vida em Cristo Jesus, até a morte produz vida. Afinal, você deve morrer na cruz para viver eternamente. O que significa dizer que, sim, como diz aqui o Salmo, nós podemos semear com lágrimas? Podemos. Nós podemos ter que sair chorando enquanto lançamos a semente? Podemos. Há momentos em que simplesmente isso acontece. Mas nós somos o povo de Deus que sabe que sim, nós sofremos. Mas que ao mesmo tempo sabe que Deus restaurou a sorte de Sião. E um Deus que fez isso no passado pode fazer hoje. Então, nós sofremos? Sofremos. Mas nós nunca nos esquecemos que vai passar. Que em algum momento, e quando nós menos imaginarmos, um ribeiro vai aparecer no meio do deserto. E nós vamos ficar como quem sonha. Em algum momento, simplesmente Deus vai agir, Deus vai intervir, porque Deus é um Deus que intervém na história. Nosso Deus é um Deus que intervém. Em algum momento isso vai acontecer e nós vamos expressar isso com cantos de alegria. E então nós sofremos, temos a convicção de que vai passar e a certeza de que nós ainda celebraremos. Essas três experiências fazem parte do povo de Deus em toda a história e são relatados no Salmo 126. Agora, veja que interessante. O Salmo 126, que começa fazendo referência ao exílio, é um salmo de louvor. O Salmo 126, que relembra uma época muito triste da história do povo de Deus, não é um salmo de lamento, não é um salmo de reclamação, é um salmo de exultação. É um salmo em que o povo de Deus sempre cantou. Sim, nós sabemos que o sofrimento faz parte da vida, mas nós não servimos a um Deus limitado pelo sofrimento. Nós servimos um Deus que usa o sofrimento para moldar a nossa vida, para amadurecer a nossa caminhada, para, inclusive, podermos celebrar com mais intensidade as vitórias que Ele dá a cada um de nós.
Então, um salmo que expressa um momento triste do povo de Deus é um salmo de louvor. E eu creio que é exatamente isso que, enfim, vai acabar acontecendo. Estamos passando por um momento difícil. Estamos passando por um momento complicado. Nós temos conversado aqui como direção da igreja, e as perspectivas para a volta dos nossos cultos presenciais não são tão animadoras assim. Mas nós sabemos que vai chegar um dia em que o Senhor vai restaurar a nossa sorte. Nós sabemos que vai chegar um dia que nós estaremos aqui reunidos de novo. E nós vamos celebrar o amor de Deus. Nós vamos celebrar o cuidado de Deus. Nós vamos celebrar a vida de Deus em cada um de nós. Nós vamos fazer dessa parte da nossa história uma celebração de louvor ao nosso Senhor. De uma forma que nós não vamos querer apagar esse tempo. Nós vamos querer registrar esse tempo e dizer, quando o Senhor restaurou a sorte do nosso país na época da pandemia, nós ficamos como quem sonha. O Senhor fez nascer ribeiros no deserto. E enquanto isso, nós trabalhamos. Enquanto isso, nós expressamos aquilo que Paulo escreve aos cristãos de Corinto, lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Sejamos firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, porque nós sabemos que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Nós vamos celebrar em breve. E nós cantaremos quando o Senhor restaurou a nossa vida, a nossa sorte e nos livrou da pandemia. Nós ficamos como quem sonha e a nossa boca se encheu de riso e como crianças diante do Senhor e para a glória de Deus. Nos lançamos mais uma vez aos braços do Pai em profunda adoração. O nosso desejo é que isso aconteça muito em breve. Nós confiamos no Senhor. Que Deus os abençoe.